Olá! Começa agora o Gestão com Identidade. No programa de hoje vamos falar sobre um consórcio intermunicipal que se tornou símbolo de cooperação entre 59 municípios paulistas. Esse trabalho em conjunto acontece em várias áreas, como saúde, educação, turismo, entre outras. Recebo hoje Luiz Gustavo, presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, o CIVAP, e prefeito de Palmital. Luiz Gustavo, obrigada pela sua presença no programa. Olá, Natália, obrigado pelo convite também, para a gente poder falar de política pública de qualidade, para a gente poder falar do nosso consórcio, o CIVAP. Luiz Gustavo, para a gente começar, qual que é o objetivo de um consórcio? Bom, o consórcio ele tem por objetivo juntar os municípios para que a gente possa debater os problemas dos municípios, né, de uma forma regional, de uma forma mais ampla, para que a gente possa ter força junto aos órgãos estaduais, junto aos órgãos federais. A gente tem um lema no CIVAP que diz assim: sozinho o problema é seu, juntos o problema é nosso. Eu acho que esse lema casa bem com a metodologia implantada no consórcio, que são todas essas questões que envolvem para a gente poder se organizar a nível de não só um município que tem uma força, mas a nível de várias cidades para poder debater política pública. O consórcio tem também como a principal premissa poder facilitar os municípios na questão de compras econômicas, na questão de trazer uma maior economicidade para os cofres públicos, ou seja, os municípios acabam comprando em larga escala através de licitações que são realizadas dentro do consórcio, e isso traz um ganho muito grande para dentro da prefeitura e, consequentemente, também para investimentos do município. Luiz Gustavo, você pode detalhar então um pouco mais para a gente quais são os principais benefícios de um município ao se consorciar? Como eu disse para você, a gente tem inúmeros benefícios, né? Se tratando especificamente do CIVAP, e é importante deixar claro que cada consórcio tem um tipo de atuação. Às vezes o CIVAP é diferente de um consórcio de uma outra região. Mas tratando específico do CIVAP, a gente destaca principalmente essa questão nas situações administrativas do dia a dia, na questão de trazer economicidade para as prefeituras através de licitações realizadas em larga escala. A gente pode destacar também o envolvimento ali de uma micro-região dentro do CIVAP na questão do SAMU, que é o Serviço de Assistência Médico Urgência, para poder facilitar com que os municípios tenham um melhor atendimento. A gente tem esse serviço do SAMU hoje prestado em mais de 10 municípios no nosso consórcio e outras áreas que acabaram se aquecendo aí ao longo dos anos. Aquecendo, que eu digo, tendo uma atividade importante também. Na questão esportiva, a gente realiza copas entre os municípios consorciados. Na questão da educação, nesse ano a gente está realizando as Olimpíadas do CIVAP, que debate uma questão de português e matemática também. Na questão ambiental, a gente tem um grande ganho ao longo, nesse momento que a gente está vivendo, e também numa questão futurística, que é a primeira usina da América Latina na transformação de lixo em energia elétrica, que vai poder atender uma demanda de lixo dos municípios. Então, a gente tem vários pontos importantes para poder se tratar no nosso consórcio específico, que é o CIVAP. E os benefícios para o cidadão também são claros. Você pode citar um exemplo para a gente? Sim, acho que um exemplo claro fica na questão do SAMU, né? Que é o serviço que presta o serviço de urgência na questão da saúde. A gente fala hoje de mais de 10 municípios, a gente tem um fluxo mensal de atendimento do SAMU de mais de 1.500 pessoas que são dependentes de um serviço importante que acaba sendo vinculado dentro a um hospital, dentro a uma unidade de saúde, e que acaba principalmente salvando vidas. Se a gente for ilustrar isso para dentro da nossa região hoje, quantas e quantas pessoas precisaram de um atendimento do SAMU e que foi feito com o seu devido profissionalismo e com a sua devida urgência na questão de poder salvar vidas. E dentro do CIVAP, em quais áreas ou setores os municípios podem se consorciar? Quando o município se consorcia ao consórcio, ao CIVAP em específico, ele se consorcia automaticamente em todas as áreas. Ele pode estar se vinculando em toda e qualquer área. Ao longo desse ano de 2025, a gente tem feito também bastante encontros técnicos de vários gestores das prefeituras, de uma forma descentralizada, para que a gente possa debater e poder entender das necessidades de cada município, poder ver cases de sucesso no que foi aplicado no município e poder aplicar em outra cidade. Então, acaba que, se o município tem interesse em aderir ao consórcio, automaticamente ele já está em todos, tanto numa questão de compra, numa questão administrativa que eu citei, tanto numa questão de saúde, que ele pode ser vinculado em outras áreas a não ser o SAMU, como questões de educação, de esportes, enfim, nas mais diferentes áreas. Uma vez consorciado, o consórcio atende ele nas mais diferentes áreas. E falando do Vale do Paranapanema, né? Qual a importância do CIVAP para a região?
Acho que é uma importância muito alta, a gente pode destacar dessa forma, porque o CIVAP, como eu disse para você, ele é um facilitador para os municípios, né? Quando a gente fala do Vale do Paranapanema, a gente está falando de vários municípios, de várias culturas que são diferentes, né? Posso destacar principalmente a cultura do agro, que sempre é muito forte na nossa região, e ali a gente está num raio de 59 cidades, a gente está falando de uma densidade populacional acima de 700 mil pessoas que estão inseridas dentro dos 59 municípios, e a gente tem diversas culturas agrícolas também que são aplicadas, né? Então, a gente tem várias micro-regiões dentro do CIVAP. E é como eu disse para você também anteriormente, é sempre muito importante destacar esse trabalho que a gente faz de forma conjunta. Uma situação é você trazer uma demanda para o governo estadual ou para o governo federal, sendo um município, eventualmente de 10, 20, 30 mil habitantes. Outra situação é você poder trazer isso de uma forma completa, de uma forma regionalizada, de uma forma consorciada, com 59 cidades, que atinge 700 mil pessoas. A gente está falando de quase 10% do estado. O estado de São Paulo é um estado que tem 645 municípios e a gente conseguiu atingir 59, com tendência de crescimento até o final do ano, de poder chegar a essa marca tão expressiva de 10%. Então, é sempre muito importante a gente tratar de uma forma coletiva assuntos que são muito sensíveis, eventualmente, para poder ser tratados de forma individual. E na sua gestão como presidente do CIVAP, quais são os principais desafios? A gente tem feito várias ações muito importantes, né? Principalmente de poder romper um pouco da barreira de não ser restrito só ao município, de poder fazer com que o cidadão comum enxergue o consórcio, enxergue o poderio do consórcio, e de que forma que ele pode atingir ele no dia a dia, né? E a gente está numa questão muito legal de poder fazer esses encontros descentralizados. O CIVAP, culturalmente, ele sempre teve os seus eventos vinculados à cidade de Assis, que é onde é a sua base principal, que é onde é a sua sede. E ao longo de 2025, a gente entrou com uma proposta de poder descentralizar, de poder fazer reuniões importantes, como a gente realizou nesse ano, em cidades como Pedrinhas Paulista, em cidades como Quintana, em cidades como Pompeia, como Agudos, que são os nossos encontros técnicos e também as assembleias de prefeitos, que a gente conta com a presença de secretários de Estado e pessoas representativas aí do meio político. Então, essa foi uma sacada muito legal da nossa gestão agora em 2025, de poder valorizar os trabalhos que são feitos nas diferentes cidades e não ficar restrito apenas a um único município. E isso tem agradado bastante, tem mostrado a cara do CIVAP para o cidadão comum, que era um dos grandes desafios que a gente iniciou a nossa gestão agora nesse início de ano. E inspirado no Prêmio Band Cidades Excelentes, né, o CIVAP vai realizar o Prêmio CIVAP Cidades Excelentes. Qual que é o objetivo e como vai funcionar esse prêmio? Bom, a gente, como eu disse para você, ao iniciar a gestão, tive aqui como prefeito da cidade de Palmital, com a minha cidade concorrendo em 2023, do qual a gente ficou entre os finalistas aqui no estado. E confesso para você de uma forma muito singular que foi um momento muito marcante na minha trajetória como prefeito. A gente vem aqui para falar de bons exemplos na política. E vindo aqui no estúdio da TV Bandeirantes, eu sempre tive comigo uma vontade de poder levar isso de uma forma regional, de poder levar a estrutura do Prêmio Band, guardada as devidas proporções, mas de uma forma regional. Eu acredito que o CIVAP dá esse campo, dá essa possibilidade para a nossa região, né? E nada mais que importante da gente poder reconhecer bons exemplos que são feitos nos municípios. A vida acontece nos municípios. Então, o gestor público, o prefeito, ele tem total poder de poder modificar a vida das pessoas. Um bom gestor, ele tem que ser reconhecido. E a gente, desenvolvendo uma parceria aí muito importante com o Instituto Áquila, a gente levou isso para a nossa região. A gente vai estar executando o plano do Prêmio CIVAP Cidades Excelentes de duas formas: os municípios abaixo de 15 mil habitantes e os municípios acima de 15 mil habitantes com a mesma metodologia que é aplicada a nível estadual e também a nível federal. Os gestores estão muito entusiasmados, tenho certeza que vai ser um grande evento e que vai, como eu disse para você, poder premiar aí os bons exemplos na gestão pública, bons exemplos que fazem com que políticas públicas de qualidade cheguem e modifiquem o dia a dia de uma cidade e de um cidadão. E como prefeito de Palmital, você enxerga, né, que esse prêmio ele incentiva, né, a prefeitura, o município a fazer o melhor para o seu cidadão? Com certeza, acho que todo mundo gosta de ser reconhecido, todo mundo gosta de ter esse reconhecimento, de receber um mérito aí por todo o trabalho que é desempenhado, né? Normalmente a gente sempre brinca que político sempre está, às vezes, na berlinda, né? Sempre, às vezes, recebendo crítica ou trazendo, às vezes, uma situação negativa. Mas, como eu disse, a vida acontece nos municípios e a gente tem muitas cidades aí que se desenvolvem
pela habilidade de um bom gestor, pela habilidade de um bom prefeito, e isso é muito importante a gente poder destacar e poder trazer isso para perto da população. Então, acho que a TV Bandeirantes, em parceria com o Instituto Áquila, teve uma sacada muito legal de poder trazer essa situação positiva que acontece nas cidades, trazer esses bons exemplos, desenvolvendo uma metodologia própria que faz com que os gestores também acabem tendo uma competição do bem, querendo cada vez mais progredir na sua cidade, querendo cada vez mais fazer na sua cidade para poder ter esse nível de premiação. Luiz Gustavo, e para a gente finalizar, quais são os planos do CIVAP para os próximos anos? Posso destacar 3 situações. Primeiro, um projeto que está sendo feito em desenvolvimento em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, no qual o CIVAP deve ser pioneiro, que é o que a gente chama agora de Regionaliza CIVAP, que é um apoio a ser dado aos municípios na questão de credenciamento das instituições médicas, das instituições hospitalares que existem dentro dos municípios, para poder facilitar na questão das demandas represadas da saúde que os municípios têm. Então, a gente sabe que tem muitos municípios, às vezes, que têm um grande número de consultas, de exames que estão ainda por fazer, e a gente, através do CIVAP, se torna um facilitador de poder trazer mais situações para que ele possa poder direcionar o seu paciente com qualidade de uma forma mais econômica para dentro da prefeitura também. A gente destaca também ações que estão sendo feitas na questão de atendimento aos alunos de espectro autista. É um tema muito sensível nas prefeituras hoje e é uma questão que a gente está tratando também de uma forma muito a nível consórcio para poder tratar de uma forma coletiva, para trazer benefícios para essa parcela sensível da nossa população. E destaco, por fim, a questão da usina de lixo, né, que eu mencionei aqui para você. A usina de lixo ainda tem o fator positivo de ser no meu município, de ser na cidade de Palmital. É a primeira usina da América Latina que vai transformar lixo em energia elétrica, ou seja, você vai ter todo um ganho para os municípios. São mais de 20 municípios que estão dentro do pool para poder fazer o transbordo desse lixo. Esse lixo hoje, que muitos dos municípios têm dificuldade com o aterro sanitário, porque hoje é um dos grandes problemas das grandes cidades, a questão de aterro sanitário. A gente, trazendo o exemplo claro da cidade de Palmital, a gente gasta em torno de R$1 milhão para poder levar esse lixo embora, e com a usina, esse lixo vai ter um custo reduzido a praticamente 90%. A gente vai ter um custo mínimo comparado ao que a gente tem hoje. A perspectiva de conclusão da usina vai ser lá para o segundo semestre de 2026, primeiro semestre de 2027, e que vai trazer uma visibilidade importante para o CIVAP, que viabilizou isso em parceria com a iniciativa privada e que com certeza vai trazer um ganho muito grande para as cidades, que vão poder economizar nessa questão do lixo e poder trazer mais investimentos para o seu cidadão, para o seu município. Luiz Gustavo, muito obrigada pela entrevista e eu desejo muito sucesso na realização de todos esses planos. Eu agradeço, Natália, obrigado. A gente está sempre à disposição aí de poder falar de coisa boa, poder falar do nosso município de Palmital e, consequentemente, também do nosso CIVAP. Obrigada. O Gestão com Identidade está terminando. Você pode assistir esse e os próximos programas no YouTube Band Jornalismo. Nós voltamos na semana que vem. Até lá! Gestão com Identidade. Oferecimento Áquila Consultoria em Gestão. Gerenciar é antecipar o futuro.